Olá, sexto ano! E aí, vamos para mais uma aula de geografia. Nossa aula hoje é aula de revisão. Deixa eu compartilhar aqui os slides. Calma aí, pronto. Então, nós vamos revisar, né, o assunto aí da aula passada, certo? Vão abrindo aí o livro de vocês da página 150. A aula de hoje vai da página 150 até a página 154. Vão pegando aí o material, né, o lápis, a caneta, colocando aí tudo, lembrando que no final da aula tem atividade. Então, nós vamos revisar sobre as vegetações da Terra. Então, como vocês já sabem, né, as vegetações da Terra, elas apresentam variados aspectos, né, e conjuntos de espécies e estão distribuídas de maneira distinta em todo o planeta. Então, o clima, o solo, o relevo, a hidrografia, eles influenciam na diversidade das vegetações. Um precisa do outro, né? Então, eles devem caminhar junto. Então, não é qualquer tipo de vegetação que vai se adaptar a qualquer tipo de clima. Não, a vegetação, né, ela vai ter adaptação aí, a depender do tipo de clima daquela região, certo? A sobrevivência dela vai depender muito da questão climática e as necessidades de água, né? Aí as plantas necessitam, né, de água e luz e nutrientes, né, que vêm do solo para sobreviver. Então, eles devem caminhar junto. Vou mostrar aqui para vocês agora, no mapa, né, os principais tipos de vegetação, certo? Aqui é um planisfério que mostra os principais tipos de vegetação no mundo todo. E aí vocês conseguem observar, né, a diversidade de vegetação que encontramos no mundo. Aí vocês observam aqui, ó, no continente americano, observando aqui o mapa, no continente americano vocês observam vários tipos de vegetação, savanas, floresta tropical, floresta equatorial, vegetação mediterrânea, floresta temperada, subtropical, floresta boreal, estepes, né, pradarias. Então, nós temos uma diversidade de vegetação. Aqui eu coloco o continente americano como um todo, né? Aí, observando aqui a parte norte, a parte central e a parte sul. E aí, ao observar também o continente africano, vocês observam também uma diversidade de vegetação, certo? Aí vocês observam uma porcentagem grande aqui na parte norte do continente africano de deserto, né? Aí tem também no continente africano savanas, né, que são muito procuradas, né, por turista, para conhecer aquele tipo de vegetação, principalmente a questão dos animais, né, que sobrevivem lá, questão de curiosidades mesmo para conhecer, turistas. E aqui nós temos a Europa, o continente asiático, Oceania, também, né, com toda essa diversidade de vegetação. Os tipos de vegetação. Agora nós vamos ver os tipos de vegetação, né? As florestas. Existe na Terra, né? Vocês observaram aí no planisfério que na Terra existe uma grande diversidade de florestas, né? Cada uma apresentando seus aspectos, né, variáveis, conforme o quê? A umidade e a temperatura de cada região. E aí nós temos os principais tipos de floresta. Quais são elas? Florestas equatoriais e tropicais, temperadas, subtropicais e boreais. Então, vocês vão ver agora algumas características de cada uma delas. Floresta equatoriais e tropicais, né? Então, elas são típicas de áreas de clima o quê? Quente e úmido. Acontece em maior quantidade. Quais são as regiões? Na América Central, né, América do Sul, África e Sudeste Asiático. Aí nós temos aqui uma imagem da floresta temperada e subtropical. Vocês observam aí, olha, durante o outono a vegetação das flores temperadas adquire folhas coloridas. E aí a gente observa o quê? Que esse tipo de floresta temperada e subtropical, ela, né, característica de clima o quê? Clima temperado úmido. Então, suas árvores, vocês observam que no outono, elas adquirem folhas coloridas e no inverno, elas perdem essas folhas,
certo? Então, elas cobriam a maior parte da Europa, nordeste dos Estados Unidos, do Japão, e com o decorrer da evolução, o homem vem destruindo, né? E aí essa floresta, ela foi, né? Hoje ela está praticamente destruída, existindo uma pequena porcentagem, né, ainda, principalmente em áreas que são áreas protegidas, certo? Que são parques e reservas, que são locais de proteção, para tentar ainda, né, resgatar com que esse tipo de vegetação ela consiga sobreviver. Florestas boreais, aí vocês observam a imagem, né, também conhecida como taiga ou floresta profunda, certo? E aí a gente observa que as árvores presentes são aquelas que são chamadas de coníferas, né? Elas parecem, né? Elas têm uma forma de cone, elas são largas, né? Na base, e ela vai estreitando até o topo. Então, ela parece um cone. Elas são tipo de formações homogêneas, tem muitos pinheiros, né, nesse tipo de vegetação. Aí encontra bastante no Canadá, na Noruega, na Suécia, Finlândia e Rússia. Também são áreas de exploração. Então, são um tipo de vegetação que é muito explorada, principalmente essa questão da madeira, né? Da qual se extrai o quê? A celulose, que é a matéria-prima que é utilizada para a fabricação do papel, certo? Vegetação mediterrânea, verões quentes e secos, invernos chuvosos. Então, tem esse tipo de vegetação, ela tem predomínio de árvores e arbustos, né, que eles são adaptados aos períodos de seca e distribuídos de maneiras esparsas. E aí vocês observam a imagem aí no livro de vocês, aí na página 152, né, esse tipo de vegetação, a vegetação mediterrânea, ela ocorre principalmente onde? No sul da Europa, e no norte da África. Savanas, né, como eu já falei um pouquinho para vocês ao mostrar o planisfério, encontra, né, principalmente na América do Sul, na África e na Austrália. São características de regiões tropicais que apresentam uma estação seca bem definida, né, alternada por uma estação úmida. Sua vegetação compõe basicamente de arbustos, plantas rasteiras e poucas árvores. Aí vocês observam, né, uma imagem do Parque Nacional, né, na Tanzânia. Essa imagem é de 2016. E aí vocês observam que alguns arbustos são encontrados, né, mas a maior parte da vegetação é vegetação rasteira. E aí, nas savanas africanas, né, a fauna é muito diversificada e abriga grandes animais, como elefantes, girafas, rinocerontes, leões, búfalos e leopardos. Como eu falei, a questão do turismo, né, que é muito forte no continente africano, principalmente nessa área de savanas, que as pessoas, né, querem conhecer por curiosidades, pela essa questão dos grandes animais existentes, né, lá naquela localização. Pradarias, então, são caracterizadas de quê? De áreas que têm pouca pluviosidade. Pluviosidade é o quê? É chuva, a quantidade de chuva existente naquela região, onde é que é encontrado na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África e na América do Sul. Então, são formadas basicamente de gramíneas. Aí vocês observam a imagem, né? Gramíneas, essa grama bem pequenininha, e apresenta alguns arbustos, mas são bem poucos, certo? Então, em todo o mundo, quando vocês observam essa imagem, lembrem que a pradaria, esse tipo de vegetação, são áreas que são muito usadas para pecuária. Esse uso para a pecuária causou um intenso desgaste, né, desse tipo de vegetação dos solos. Então, aqui, né, é uma imagem de gramíneas no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Estepes. Ao observar a imagem já diz tudo, né? Regiões o quê? Mais quentes, semiáridas. Acontece de encontrar em grande quantidade desse tipo de vegetação nos Estados Unidos, né? Nas áreas da Mongólia, no Paquistão. São vegetações, né? São vegetações herbáceas. Elas são constituídas também por gramíneas que se distribuem de maneiras irregulares. Vocês observam que não é toda a vegetação que é de gramíneas, são encontrados alguns tufos e pequenos arbustos. Ao observar a imagem, vocês
consegue identificar, né? Esses tufos são chamados tufos, né? Esses tufos de vegetação, e também encontrar pequenos arbustos. E aí vocês observam que tem muita área, né? Extensas áreas de terra, de solos que são descobertos. Então, para conseguir, né, ter alguma plantação, né, nessa área é muito complexo, porque o solo ele fica bem desprotegido. Vegetação do deserto, o nome já diz, né? Vocês lembrem de quê? De pouca precipitação, né? Pouca chuva, tanto em áreas frias como em áreas quentes. Nos desertos quentes, tem a presença de uma pouca quantidade de gramíneas, né? Arbustos, algumas plantas que são isoladas, que também são adaptadas a esse tipo de ambiente. Uma que é comum, que vocês conhecem, são os cactos. Eles conseguem se adaptar bem a esse tipo de ambiente, porque no momento que acontece a precipitação, ele consegue absorver uma quantidade para ele sobreviver, né, por um bom período de tempo aí, sem a chuva. E no desertos frios, né, que são de clima polar, como eu já falei, lembram da aula passada, que eu fiz essa comparação, que as pessoas acham que deserto é só regiões quentes, não, mas deserto tem os desertos frios, são locais que não tem, não dá o suporte para os seres humanos sobreviverem, porque não vai ter condições, né, suficientes para as pessoas sobreviverem, por isso que eles são desertos, né, frios também, né, acontece muito na Antártida, no verão pode brotar, por exemplo, musgos e líquens nas áreas costeiras, né, que são livres de gelo. Então, pouca vegetação mesmo existe, tanto no deserto quente quanto no deserto frio. Vegetação de altitude, o nome já diz, as áreas o quê? De altitudes elevadas, né? O ar, lembre-se que quanto maior a altitude, o ar será mais rarefeito, e a diminuição da temperatura, e aí a formação vegetal, ela também vai diminuindo quando chega na base, nós temos alguns tipos de vegetação de grande porte, mas aí a altitude vai aumentando e essa vegetação vai sendo reduzida. Quando chega nos topos, nas áreas mais altas, né, ela se desenvolve o quê? O que se desenvolve nas vegetações de altitude? Gramíneas, musgos e líquens, são vegetações, né, menores, mais rasteiras. Tundra. Tundra também é uma outra formação vegetal. Ela acontece muito no extremo norte da Ásia, na Europa e na América do Norte. Durante o descongelamento, geralmente parcial do solo. Então, existe 3 meses no ano, uma média de uns 3 meses no ano, que acontece o descongelamento do solo, e aí vai começar a aparecer essa formação vegetal, que são os musgos, líquens, e algumas plantas rasteiras, mas que são poucas. E agora nós vamos para a nossa atividade. Vamos lá? Atividade aí da página 159. Terceira questão. Observe a chave e responda. E aí ele fala, né? Cadê a árvore que estava aqui? Aí, né, o senhor pergunta, né? Aí a letra A pergunta assim: que problema ambiental está representado? Isso é bem fácil. B, como esse problema tem afetado a vegetação em todo mundo. Então, ele pergunta para o animal, cadê a árvore que está aqui? Né? Que estava ali, naquele local. Então, qual é o problema? O problema apresentado é o desmatamento. Né? Que esse desmatamento, na maioria das vezes, como a charge ela representa aí a pecuária, o animal, né? Ele está falando de quê? Desse desmatamento que vai estar ligado, né, à atividade pecuária. Desmatou para dar o lugar à pecuária. E a letra B comenta como esse problema tem afetado a vegetação em todo o mundo. Então, a devastação da vegetação tem colocado em risco a biodiversidade do bioma, a vida de diversidade de espécies de animais e vegetais. Além disso, o clima de diversas regiões do planeta é afetado, uma vez que o clima e a vegetação estão permanentemente em interação. Desmatamento também afeta, né, a subsistência das comunidades, aquelas comunidades tradicionais,
que vivem, né, da extração dos recursos de florestas e outras formações vegetais. Então, tem comunidades, né, que vivem de todos esses recursos. Quarta questão. Aí nós temos um texto. O desmatamento ilegal continua caindo na Amazônia Legal. Segundo disse nessa quinta-feira, 5, em Brasília, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Após 2 anos de aumento das taxas de desmatamento, 2015 e 2016, em 2017, houve redução de 16%. E agora, entre agosto de 2017 e janeiro de 2018, os levantamentos indicam uma queda de 20%. Entre agosto de 2016 e julho de 2017, a taxa estimada pelo projeto de monitoramento de desmatamento da Amazônia Legal por satélite e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontou 6.624 km² de corte raso, que é a eliminação de toda a vegetação existente sobre a área. O resultado indicou uma diminuição de 16% em relação a agosto de 2015. Julho de 2016, foram apuradas 7.893 km² de desmatamento ilegal. Aqui, a letra A, ele pergunta assim, quais atividades podem provocar desmatamento? Letra B, quais são as principais consequências do desmatamento de áreas florestais? Letra C, qual a principal informação apresentada pela reportagem? Então, né, a letra A, quais são as atividades que provocam desmatamento? Diversas atividades, né, exploração de madeira, abertura de áreas destinadas a cultivos agrícolas e também a pecuária. São, né, atividades que provocam desmatamento. Algumas das atividades. A letra B, quais são as principais consequências do desmatamento das áreas florestais? Então, as florestas são importantes para o equilíbrio do clima no mundo, desmatamento pode contribuir para as alterações climáticas e compromete a disponibilidade de água às nascentes e os rios. E a letra C, qual a principal informação apresentada pela reportagem? A reportagem ela indica o quê? O desmatamento na Amazônia Legal, que vem diminuindo ao longo dos anos. A queda do desmatamento alcançou 20% entre agosto de 2017 e janeiro de 2018. Lembrando que essa informação é de 2016 e 2017. Hoje, o desmatamento está sendo, né, muito acelerado. E nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até a próxima aula.